Essa noite, que se você perguntar para a pastora, foi uma mensagem que ela ouviu pelo menos umas 15 vezes nessa semana, né? De tanto que falou ao nosso coração, de tanto que a gente ficou ali entendendo do Senhor, buscando da parte do Senhor. Então nós vamos agora começar uma série de mensagens onde nós vamos estudar as cartas de João, né? Lá no final da palavra de Deus, lá no finalzinho, não é o evangelho de João, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, mas lá no finalzinho, antes de Judas e Apocalipse, nós vamos ler. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Fique tranquilo que não é a pedra do Indiana Jones, mas o Senhor vai falar ao nosso coração, em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo nessa noite. Amém? Quantos concordam com isso? Amém. Vamos ficar de pé então, vamos ler primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Feche os teus olhos aí onde você está, vamos orar. Papai amado, glorificado seja o teu nome nessa noite. Obrigado pela tua presença no meio de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor deseja derramar algo precioso para o nosso coração, para nós como igreja, como família, para nós como indivíduos. O Senhor pode alcançar todos os extremos das nossas necessidades, Deus. E por isso nós descansamos em Ti nessa noite, na expectativa de que saiamos daqui alimentados, não somente por uma mensagem, mas pela Tua mensagem, que é a Tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Esse texto parece um pouco esquisito. Quando nós lemos de imediato esse texto, é um texto de difícil entendimento. É um texto que é diferente de cartas que nós temos no Novo Testamento, que tem uma definida apresentação, uma carta onde quem vai escrever se apresenta, que diz eu, Paulo, e é uma carta que já começa com uma mensagem, já começa com algo diferenciado de todas as outras epístolas, todas as outras cartas do Novo Testamento. E para que eu e você possamos entender um pouco mais a fundo essas palavras, essas frases mais elaboradas, nós precisamos entender qual é o pano de fundo que está por trás quando João então escreve essa carta. Essa carta é uma carta que ela não se sabe ao certo quando foi escrita, mas se sabe que foi provavelmente por volta de 85 a 95 depois de Cristo. Nesse momento, João, o apóstolo do amor, aquele que havia caminhado com Jesus, escreve esta carta, sendo o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já haviam morrido, já haviam
estado no meio do povo, já haviam feito a sua contribuição e já haviam ido para o Pai. E João, nesse momento, ele escreve essa carta em Éfeso, um pouco antes de ir para a ilha de Patmos, onde ele então teria a visitação de um anjo e escreveria o último livro da palavra de Deus, de ordem cronológica, que é o livro de Apocalipse. Nesse momento em que João escreve essa carta, é um momento em que ele acha, muito provavelmente, que seria o último documento daqueles que haviam estado com Jesus. E é por isso que dessa forma, nessa intensidade, ele começa a carta dizendo, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está em plural aqui porque ele, como o último dos remanescentes dos apóstolos, está representando no plural os apóstolos que haviam caminhado com Jesus. Ele está escrevendo como o último legítimo daquele que havia andado com Jesus. E ele começa já dizendo que ele é o próprio testemunho vivo. Que os seus olhos viram, que os seus ouvidos ouviram, que as suas mãos apalparam. E ele caminhou com Jesus, amados. Ele não havia ouvido uma história de um tal de Jesus Cristo que veio salvar o mundo, mas ele havia caminhado com Jesus. E nessa intensidade de revelação, nessa intensidade de testemunho, ele começa a sua carta. Para chamar a atenção aos seus leitores, para chamar a atenção de que aquilo que ele havia de falar não era uma história que ele havia ouvido de uma outra pessoa que havia contado, mas é porque ele mesmo havia presenciado aquilo que ele haveria de ensinar. Imagina que coisa incrível. Você receber uma carta de alguém que esteve com Jesus. E é nessa intensidade, então, que ele começa a escrever para nós. O que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito a quem? Ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? É o próprio Jesus Cristo. Assim como ele começa no Evangelho de João. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aí então no versículo 2 aqui, ele já acabou de se apresentar como um dos 12, como um daqueles que testemunha presencialmente a Jesus. Ele diz, e a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. O seu testemunho era da própria vida, do próprio Jesus. E vô-la anunciamos, a vida eterna. Veja que aqui ele já traz uma revelação da própria obra redentora de Jesus, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele começa dizendo, quando nós unimos o primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Naquele momento ele já prova a divindade de Jesus. Ele já apresenta Jesus não somente como um homem qualquer, mas ele apresenta Jesus como o próprio Deus. E nesse momento, ele lembra aquilo que ele havia escrito, aquele ensinamento que ele já havia trazido, mas ele acrescenta. Ele acrescenta porque foi consumado, porque a obra redentora de Jesus já havia chego ao seu destino. Jesus já havia morrido, já havia padecido pelo nosso pecado. E nesse momento, ele não apresenta somente o verbo da vida, mas ele apresenta a própria vida eterna. Ele apresenta a recompensa da obra reconciliadora de Jesus na cruz para nós.
Então ele não somente está legitimizando o próprio Jesus e a própria obra, mas ele está apontando o propósito pelo qual Jesus havia sofrido e morrido. Para trazer a mim e a você a vida eterna. Essa vida eterna, a qual estava com o Pai. Estava com o Pai. Mas ela se manifestou entre nós. E ela nos possibilitou de vivermos em união e dentro dessa vida eterna por causa da obra de Jesus na cruz. Amém, amados? Então, nesse momento, João faz duas coisas incríveis nos primeiros 2 versículos. Ele primeiro fala a respeito de que ele foi testemunha ocular, viva. E ele conclui a obra redentora de Cristo em um simples versículo dizendo que agora essa vida, que era o verbo, ele esteve no meio de nós, mas ele também nos aponta a uma eternidade e nos faz com que nós participemos dessa eternidade. Coisa linda, né? Coisa incrível. Aqui ele apresenta para mim e para você. Ele apresenta para todos os leitores que tiveram essa carta em mãos naquela época. E continua apresentando para nós. Mais de 1900 anos depois. Continua sendo uma carta para nós de alguém que esteve com Jesus, que andou com Jesus e que não somente isso, mas que entendeu o propósito pelo qual Jesus habitou no meio de nós. E aí no versículo 3, então, ele explica para nós o porquê da importância do testemunho que ele é. E diz assim: o que temos visto e ouvido, o que ele faz? Anunciamos também a vós. Do que ele está anunciando? Do que ele viu e ouviu. Para que nós aqui hoje, igualmente, diga comigo, igualmente. Amados, para que nós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo que não somente ele, como testemunho ocular, não somente revelando o propósito de Jesus no meio de nós, mas ele está trazendo agora algo que vai chamar a atenção e que vai ser o próprio propósito da carta em si. De que eu e você possamos então manter uma comunhão, a mesma comunhão, o mesmo partir do pão, o mesmo propósito, o mesmo alinhamento, de forma igual, igualmente. Ele está dizendo para nós aqui que há uma importância de sermos fiéis aos fatos. Ele está dizendo para nós que há uma importância de conhecermos os detalhes. Ele está dizendo para nós que há uma importância de que nós não somente vivamos em um contexto superficial, mas ele está dizendo, olha, eu sei como foi e o que aconteceu, e eu quero que você entenda que há uma importância pelo qual você precisa saber os detalhes, pelo qual você precisa saber aquilo que está escrito. Porque nesse exato momento, na história da igreja, meus amados, todos os apóstolos, todos aqueles que foram testemunho ocular, já não estavam mais ali. E juntamente com isso, a igreja já estava sofrendo um conceito, uma mudança de conceito, a igreja já estava sofrendo uma transição de valores, a igreja já estava sendo misturada com conceitos e valores que não eram os valores do próprio Jesus. João escreve essa carta para combater algo chamado gnosticismo. E um pouquinho mais para frente nós vamos chegar lá e eu vou explicar para vocês o que isso significa. Mas João está aqui
não somente João, como as cartas de Colossenses, as 3 cartas de João, a carta de Judas e algumas passagens do Evangelho de João, de Apocalipse e de Efésios, estão combatendo uma nova filosofia, uma nova ideologia, umas novas condutas que estavam misturadas no cristianismo. Se nós nos atentarmos às cartas do Novo Testamento, a maior parte delas estão ensinando para nós doutrina. Estão ensinando para nós uma conduta pela qual nós devemos buscar conhecer para estarmos alinhados com o propósito do Senhor. E João, não diferente disso, está aqui também trazendo para nós o valor e a importância disso. Porque todas as vezes que eu e você deixamos o que é legítimo e misturamos o que é legítimo com alguma outra coisa, nós estamos fabricando, construindo algo que fere o propósito de Deus de ter feito o que fez para mim e para você. Nós vemos este episódio acontecendo de uma forma muito nítida no livro de Gênesis, no capítulo 11, que é o momento da Torre de Babel. Eu quero te convidar a abrir a palavra no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos ler juntos os primeiros 6 versículos. Glória a Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 11, os primeiros 6 versículos dizem o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, e aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, muito interessante, que o gnosticismo, ele nasceu antes de Jesus, e ele veio do Oriente. Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, ou em outras palavras, nos tornemos importantes, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, em todos tem a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Veja que aqui nós estamos de frente a um povo que decidiu fazer algo que desagradava a Deus, um povo que não estava seguindo as restrições do Senhor, não estava seguindo aquilo que o Senhor havia planejado, e um povo então que decidiu fabricar algo para si mesmo. E eles então decidiram fazer o quê? Tijolos. Pode ficar tranquilo que eu não vou jogar isso em você, tá bom? Fique em paz. O povo decidiu fabricar tijolos. E vamos ser sinceros. Todas as vezes em que nós estamos vislumbrando uma construção de uma casa, quando nós entramos num lugar onde há a construção de um imóvel, um tijolo ele faz muito mais sentido para você construir uma parede, um muro, uma divisória, do que uma pedra. Porque uma pedra, ela é disforme. Uma pedra, ela não tem uma
um formato padrão. Uma pedra, se você jogar um monte de pedra num canto, vai ser um monte de pedra. Agora o tijolo você consegue empilhar com facilidade, não é verdade? O tijolo você consegue colocar um em cima do outro. Às vezes o tijolo, quando ele está empilhado, não é nenhuma casa ainda. Você olha, você já consegue ver uma parede. Né? Porque ele faz mais sentido na construção. Ou melhor, ele parece fazer mais sentido na construção. É muito mais fácil usar um tijolo. Só que um tijolo, ele é uma fabricação humana, baseado em uma necessidade que o humano enxerga para si mesmo. O tijolo, ele é uma invenção para satisfazer uma necessidade do inventor. E o inventor, nesse caso, é o próprio homem. E todas as vezes que eu e você olhamos para o Evangelho como um tijolo, nós conseguimos produzir, misturar e agregá-lo nas nossas vidas. Todas as vezes que eu e você olhamos para o Evangelho como algo que nós podemos manipular, que nós podemos construir na medida em que nós queremos, nós encaramos um Evangelho que ele está talvez acrescentando umas coisas e expandindo outros entendimentos, mas ele não está sendo recebido na essência da qual ele deveria ser. O gnosticismo, ele é uma seita que veio do Oriente, e essa seita, ela era uma mistura de várias outras seitas. Era uma mistura de vários conceitos que agradavam e eram sendo agregados ou eram sendo subtraídos segundo a necessidade daqueles que estavam conduzindo aquele momento filosófico. O gnosticismo, ele separava a carne do espírito, por exemplo. As pessoas podiam pecar porque a sua carne era algo que não conectava com o espírito e ao mesmo tempo terem um Espírito Santo. Eles podiam separar os seus entendimentos. O gnosticismo, ele era também uma cultura onde somente a palavra, quando entrou então o cristianismo no meio dessa salada de fruta, né, nessa salada de filosofias, de conceitos, de ideias, ele também era algo que assim, você aceitava Jesus como teu Senhor e Salvador, mas aquilo não era o suficiente. Eram necessárias experiências espirituais para que você pudesse complementar a obra da cruz, como se a obra da cruz fosse incompleta. E nesse momento, então, João, no início dessa carta, ele de forma graciosa, de forma bondosa, de forma amorosa, ele chama a atenção e fala, olha, existe um padrão. Existe um padrão pelo qual Jesus morreu, ressuscitou e trouxe para nós uma liberdade, trouxe para nós uma vida eterna, mas existe um padrão pelo qual eu e você precisamos acreditar. Existe um padrão pelo qual eu e você devemos buscar, porque o Evangelho, meus amados, ele não é uma invenção, mas o Evangelho, ele é uma revelação. Quando nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 17, o momento em que Jesus chama os seus discípulos e pergunta para eles, e vocês, quem dizem que eu sou? E nós sabemos que Pedro naquele momento se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então olha para ele e diz, não foi nem carne e nem sangue que revelou isso para você, mas foi o próprio Deus. Tu és Pedro, e desta edificarei a minha igreja. Porque o Evangelho, meus amados, ele é uma revelação daquilo que Deus estabelece. E há uma diferença entre eu e você fabricarmos algo que é bom para nós
e recebermos uma revelação da qual o Senhor criou e estabeleceu. Realmente é mais fácil construirmos paredes e edificarmos com tijolos. É muito mais fácil. Porque não requer muita dor de cabeça, não é verdade? Nós chegamos lá e vamos construindo a parede. Se você tem um prumo, se você tem daqueles pesos com uma cordinha, se você tem um fio de nylon, se você... eu tenho, nos meus tempos vagos, assistido alguns canais do YouTube sobre construção, porque eu tenho tentado entender algumas coisas, e não é tão difícil não. Né? É uma fórmula muito antiga e muito simples. Realmente é mais fácil. Mas por que então que o Senhor faz dessa forma? Por que então o Senhor revela a sua palavra, revela para nós os seus desígnios, revela para nós a sua forma de viver de um jeito em que é como uma pedra, que é disforme, que não é igual uma com a outra? Porque quando nós recebemos algo que nós não sabemos, preste atenção no que eu vou te falar, quando nós recebemos algo que nós não sabemos o que fazer com ela, nós nos tornamos dependentes daquele que nos enviou. Porque quando nós pegamos uma pedra, quando nós pegamos algo que nós não sabemos como encaixar, você já viu um muro de pedras? É recolhido uma pedra e você ali fica tentando encaixar como se fosse um quebra-cabeça. E a nossa vida com Jesus parece que muitas vezes é assim. A gente está orando, está buscando, está passando por uma crise, está passando por uma situação, e às vezes a gente olha e fala, Deus, o que o Senhor quer com isso? Por que o Senhor está fazendo desse jeito? Seria tão mais fácil se o Senhor respondesse as minhas orações do jeito que eu pedi. Seria tão mais fácil se o Senhor pudesse falar comigo e me conduzir de um jeito que eu estou aqui argumentando e que eu acredito que seja a melhor ideia. Senhor, eu estou te dando uma ideia, vamos fazer assim. E o Senhor olha para nós e diz, não, é a pedra, é assim mesmo, sabe? Porque eu preciso de você dependente de mim. Eu preciso de você, não somente recebendo aquilo que eu quero te dar, mas perguntando para que é que serve. Eu preciso de você ali recebendo uma revelação, porque eu sou um Deus de intimidade. Amados, aqui eu quero te dizer algo, é muito mais gostoso nós vivermos na dependência do Senhor, porque sabe o que acontece? Nós nos tornamos íntimos de algo celestial. Nós nos tornamos íntimos daquele que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Nós nos tornamos íntimos daquele que conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós pensarmos. Nós nos tornamos íntimos daquele que recebe a nossa oração, não por causa das palavras tolas que muitas vezes saem da nossa boca, mas por causa da intenção do nosso coração e da inclinação do nosso coração no seu altar. E o Senhor, então, Ele não somente quer nos completar naquilo em que nós precisamos, mas Ele quer desenvolver um relacionamento de dependência e de intimidade. E deixa eu te dizer algo, esse é o melhor benefício do cristianismo. É porque eu e você não estamos sozinhos. Eu e você não recebemos somente uma pilha de tijolos e depois Ele diz, olha, te vejo mais tarde, tá bom? Porque daqui para frente você sabe fazer. Não, Ele dá para nós o recurso. Ele dá para nós a bênção, Ele dá para nós aquilo que nós precisamos, e Ele diz, olha, continue me buscando que eu vou te mostrar como usar isso que eu estou te dando. Então, amados, quando eu e você vamos para a palavra de Deus nesse entendimento de que não é uma fabricação, mas é uma revelação. Quando eu e você vamos para a palavra nesse entendimento de que não é aquilo que o Senhor tem simplesmente para nos dar, mas é aquilo que Ele quer fazer através de nós, nós nos tornamos os mais íntimos de um ser celestial que nos ama, que se entregou por nós e que está disponível para nós o tempo todo. E isso é o que João está querendo chamar a atenção. Veja, amados, que João está já com idade avançada. Todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos já tinham feito a sua contribuição. Já haviam viajado
para Galiléia, para Samaria, para todos os confins da terra, já haviam feito tudo aquilo que eles precisavam fazer e já tinham sido torturados, já tinham pago um alto preço por causa do Evangelho. E aí de repente João, naquele momento, imaginando que seria talvez o último relato daqueles que andaram com Cristo. E ele então chama a atenção e diz: gente, nós precisamos entender que há uma origem, há um ponto de partida, e todas as vezes que nós buscamos compreender a respeito de Cristo, todas as vezes que nós buscamos compreender a respeito do Senhor, há a forma certa. E quando eu e você, então, amados, debaixo desse entendimento, de que não é uma fabricação, mas é uma revelação, nos achegamos na palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós partimos do princípio de que nós estamos sempre errados e Ele está sempre certo. Nós partimos do princípio de que se há algo que precisa ser transformado dentro de nós, que seja transformado, porque não há uma verdade minha que contraponha com a verdade de Deus que não seja uma mentira. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza de nós conhecermos ao Senhor através da revelação da sua palavra, do seu Espírito que nos convence. E nós então podemos descansar no Senhor, de fato descansarmos no Senhor, quando podemos entender que o que Ele tem para nós é único, é verdadeiro, e todas as outras coisas precisam cair por terra. Todas as outras coisas precisam cair por terra. Não seja como aqueles da Torre de Babel que trocaram as pedras pelos tijolos. Não seja como aqueles que fabricaram e usaram para si aquilo que favorecia, aquilo que era bom. Não seja como aqueles que queiram o produto pronto, porque a maior beleza, o maior privilégio do cristianismo é essa dependência que nós podemos ter com o Pai. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa à deriva, Ele não nos deixa para trás, mas Ele continua se relacionando conosco, amados. Ele continua se relacionando conosco, Ele continua revelando da sua palavra para nós, Ele continua trazendo o propósito pelo qual eu e você passamos pelo que passamos. Ele continua fazendo com que haja um entendimento por trás de tudo aquilo que Ele quer de nós. E é por isso que eu e você podemos descansar. Não negocie aquilo que o Senhor tem para te ensinar. Receba na essência da verdade, porque há uma verdade somente que liberta. Não há verdades que libertam. Não há uma mistura de verdades e mentira, porque aquilo que não é verdade é mentira. E quando a verdade, a essência da verdade, aquilo que era, que é e que sempre será, é revelado para nós, então nós podemos desfrutar de um Deus que nos ama, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que não nos deixa somente com algo, mas Ele também se revela a nós e continua fazendo a sua obra. Há uma grande diferença entre produzir um tijolo para uma função que nós desejamos e receber uma pedra criada por Deus para o objetivo dele. Quando nós entendemos que é para o objetivo dele, nós então buscamos o propósito da revelação. E nós não ficamos então construindo ideias, conceitos, entendimentos que não cabem na palavra de Deus. Há uma palavra de Deus. Amados, se nós pararmos para pensar, uma coleção de 66 livros, no período de 1500, 1600 anos, escrito por pessoas completamente distintas, diferentes, de médico a pescador, a copeiro, a pastor, e nada contradiz uma coisa com a outra, tudo se encaixa de forma perfeita. Isso é obra divina, isso é obra de sobrenatural, isso é obra do Senhor. E João então começa a sua carta chamando a nossa atenção. Ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos. Veja, nós anunciamos a respeito do que é fato,
do que é veracidade, do que é verdade. Nós anunciamos a respeito daquilo que nós tocamos, que os nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram. Para que vós igualmente, diga mais uma vez, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Igualmente, amados, igualmente. Não seja levado por sombras e ventos de doutrinas. Não seja levado por crendices. Não seja levado por coisas que somente agradam e às vezes aquecem o coração temporariamente. Porque talvez uma doutrina distanciada do Evangelho, ela pode acalentar o coração por um curto espaço de tempo. Mas quando esse curto espaço de tempo passa, nasce um vazio de novo. Porque a única coisa que é capaz de libertar é a verdade. Busque essa intimidade com o Senhor. Entenda de todo o teu coração que o que Ele quer para você já está pronto. Basta simplesmente entendermos o propósito daquilo que Ele quer nos dar. Em nome de Jesus. E no versículo 4, então, João finaliza esse momento de apresentação, esse momento de propósito pelo que ele vai escrever daqui para frente. Ele finaliza dizendo, essas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então ele diz, olha, eu me alegro quando você faz. E pense agora aqui, amados. Pense agora um Senhor escrevendo com uma meia luz, com um papiro, um papel da época em cima de sua mesa e uma pena, pronto para escrever talvez as últimas palavras. Como eu disse, ele não sabia que ele seria visitado por um anjo, escreveria o livro de Apocalipse, pronto para escrever as últimas palavras, pronto para deixar para uma próxima geração, para as duas gerações que já haviam nascido, algo daquele Senhor, daquele ancião, daquele sacerdote que havia andado, né? Sacerdote no sentido de sábio, de homem que está edificando, que havia andado com Jesus. Ele havia andado com Jesus, ele estava, pense no peso daquela pena, pense no peso da responsabilidade daquelas palavras. E ele pega aquilo ali então para escrever, e ele vai escrever com intensidade, ele vai escrever, e ao mesmo tempo em que ele olha e contempla um cristianismo já todo duvidoso em volta dele, um cristianismo já de certa forma caótico, porque aqueles que estavam vindo já estavam misturando outras seitas, ele poderia naquele momento se encher de ira, naquele momento ele poderia se encher de ingratidão, naquele momento ele poderia questionar o Senhor pelo que estava acontecendo, mas a marca de Jesus, que era o amor, que era a graça, não deixou para que ele não fizesse de forma graciosa. E naquele momento, então, ele diz essas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que nós possamos, então, nós, apóstolos, nos regozijar com o testemunho de vocês. Para que vocês vivam por aquilo que nós demos a nossa vida e possamos então nos alegrar dizendo que valeu a pena todo o sacrifício. Eu fico pensando na próxima geração, nos nossos filhos que estão aí no meio de nós, os que estão chegando, né? Estão chegando. E eu fico pensando no zelo que nós devemos ter para com a palavra de Deus e na veracidade e na originalidade daquilo que está escrito, para que nós possamos manter um testemunho de igreja para a próxima geração. Nós possamos manter um testemunho de igreja para que todos aqueles que estão ao redor, vendo, possam buscar e viver e entender e aprender daquilo que é origem, daquilo que é ponto de partida, daquilo que é legítimo. E não falsificado, e não inventado, e não fabricado. Porque nós decidimos conhecer a verdade como ela é. Amém, amados? Quando você pegar esse livro tão precioso, diariamente, para ler,
entenda que o que sai daqui é verdade. E se ele contrapor alguma incredulidade, ou alguma coisa que não está batendo com o que nós lemos, é porque algo precisa mudar em nós e não nesse livro. Que nós possamos viver nesta revelação do Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o cristianismo, amados, é isso aqui, ó. O cristianismo é isso aqui. Revelação. Revelação de Deus. É algo pronto que eu e você precisamos, então, descobrir o propósito e aplicar para as nossas vidas como é. Amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu sei que, na verdade, eu não mal consigo esperar para os próximos domingos, que nós estaremos aqui agora aprendendo dessa intensidade, dessa revelação que João então traz para nós. Mas eu creio também que não é só o livro de João, mas não são só essas 3 cartas de João, mas é a palavra completa. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele já aponta para Cristo, e o Novo Testamento ele continua a obra redentora, ele continua a respeito dos testemunhos, a respeito de tudo aquilo que a igreja, de como a igreja iria nascer, como as coisas aconteceriam, fala das doutrinas e tudo mais, mas eu creio que todas as vezes que nós nos achegamos a este livro, seja de Gênesis a Apocalipse, nós devemos entender que há algo libertador dentro desse livro, que nós precisamos aplicar para viver na intensidade dessa intimidade que o Senhor está esperando de nós. Oh, papai amado, nessa intimidade que o Senhor espera de nós, nós nos achegamos a Ti nesse momento. Nos achegamos a Ti, papai, para que o Senhor revele a nós aquilo que está no Teu coração. Nos achegamos a Ti para que o Senhor revele a nós aquilo que a Tua palavra tem para nós. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A Tua palavra que traz, Senhor, não somente, Deus, um produto pronto, mas traz intimidade. Traz, Senhor, um desfrutar. Traz, Senhor, um deleitar na Tua presença. Traz, Senhor, um questionar e receber respostas do Teu Espírito Santo através de revelação no nosso tempo de intimidade, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que é ideologia barata, tudo aquilo, Senhor, que foi construído através de culturas, através, Senhor, de padrões antigos que nós recebemos, Pai, em nome de Jesus, que seja desconstruído, Pai, em favor do Teu Evangelho, em favor da Tua palavra, em favor da Tua verdade, a Tua verdade que é única, que é inegociável, que é inabalável, que é intangível. Senhor, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essa verdade como ela é, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, traz revelação do alto para nós, que mesmo, Senhor, debaixo dessa graça, mesmo debaixo deste amor, nós consigamos, Senhor Deus, aprender na essência daquilo que Tu tens para nós. Oh, Senhor, não para que vivamos numa lei, não para que vivamos julgando uns aos outros, dizendo que é certo, que é errado, mas para que vivamos, Senhor, debaixo da verdade. A verdade que traz liberdade no nosso meio, a verdade que traz direção no nosso meio, a verdade que traz, Senhor, o propósito de estarmos aqui aprendendo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nesse processo. Eu Te peço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.